Eu tenho que continuar porque o Paysandu empatou na Curuzu com o Atlético 1-1. O resultado não foi bom. O Papão permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B e tivemos dois tempos distintos. Um primeiro tempo que o Paysandu foi para cima, teve intensidade, mostrou qualidade de jogo. Já o segundo tempo, bem ao contrário. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado na Curuzu. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse empate do Papão frente ao Atlético lá das Minas Gerais. Foi um placar ruim, foi um placar bem ruim para o Paysandu, porque o Paysandu termina o primeiro turno na zona de rebaixamento e o Paysandu jogando em casa, tendo aquela necessidade de vencer e sabendo que se vencesse sairia da zona de rebaixamento, ou seja, fecharia o primeiro turno fora do Z4, era para vencer. São oportunidades. A competição te dá algumas oportunidades. E a oportunidade foi essa. Foi uma grande oportunidade para o Paysandu sair dessa zona de rebaixamento, colocar alguns times nessa zona, até nem ficar em 16º não, terminar em 14º lugar nesse primeiro turno, ou seja, já seria um avanço. Mas não, mas o Paysandu acabou não vencendo, tropeça, porque sim, foi um tropeço e não pode acontecer que no segundo turno seja diferente. Quando o Paysandu tiver a oportunidade realmente de sair dessa zona de rebaixamento, espero que seja o quanto antes, saia para colocar uma gordura no Z4 e passar com mais tranquilidade. Mas, por enquanto não, por enquanto o Paysandu está na zona de rebaixamento. Papão foi escalado pelo Claudinho Oliveira com Gabriel no gol, Brian, Thalisson, Maurício e Heverson, Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Denner, Marlon, Garcês e Diogo Oliveira. Foi um primeiro tempo bastante movimentado, bastante legal. E eu gostei muito do Paysandu no primeiro tempo. O primeiro tempo termina empatado, 1-1, só que o Paysandu mostrou qualidade de jogo, mostrou intensidade, mostrou empenho. Foi um meio campo um pouco mais participativo, principalmente na questão do Anderson Leite. No segundo tempo a gente vai tratar, mas o meio campo do Paysandu muito apático. E foi o Paysandu que criou oportunidades. Vai aqui meu destaque para o Garcês. O Garcês, ele perdeu pelo menos uma grande chance, duas boas chances, mas uma grande chance na frente do goleiro que não pode desperdiçar. É aquela questão. Esse gol que o Garcês perdeu no primeiro tempo, o Paysandu não teve nem de perto uma chance igual para fazer no segundo tempo. E tem que aproveitar a oportunidade, porque você não sabe se a partida vai te deixar ter uma outra oportunidade como essa. Vai te proporcionar isso. E ele acabou perdendo. Embora ele tenha perdido o gol, ele jogou muito bem. Tá? Ok, perdeu o gol, não pode perder, não vai tirar dessa, lógico, por conta disso. Vai ficar, sei lá, com 7, 7,5 por aí. Mas ele foi um dos jogadores mais importantes do Paysandu nesse primeiro tempo. O Paysandu atacou muito pelo lado esquerdo de campo, muito com ele. Então, não via tanto pelo lado direito assim com o Marlon. Aí eu já cito uma falta do Rossi, porque eu acho que o Paysandu pode fazer um trio bem interessante de ataque com Rossi, Diogo Oliveira e Garcês. Garcês e Diogo Oliveira atuaram muito bem. Garcês, velocidade no drible, finalizando, procurando abrir uma brecha na defesa adversária para criar uma boa oportunidade para a equipe do Paysandu. O Diogo Oliveira não teve aquela chance clara para fazer o gol, mas trabalhou muito bem como pivô na primeira etapa. Eu sempre vou citar a primeira etapa, que o Paysandu jogou bola mesmo na primeira etapa, tá? A segunda etapa do Paysandu inexistiu. Mas a primeira etapa, o Diogo Oliveira é aquilo. O Diogo Oliveira tem que ser trabalhado, tem que ser procurado pelos jogadores do Paysandu nessa ocasião para usar o corpo, fazer um pivô, tentar fazer uma tabela, aparecer na área para tentar finalizar. É isso, essa é a jogada dele. Não é receber a bola no meio campo para armar contra-ataque, passar em velocidade que ele vai perder a bola. Ele não tem qualidade para isso, mas ele tem muita qualidade quando é para trabalhar com o corpo. E no primeiro tempo ele fez muito bem isso, ganhando bolas aéreas, 1,94 m, mais a impulsão dele que é ótima. Então é difícil alguém ganhar realmente
quando ele sobe para cabecear. E não é demérito do adversário, não, é mérito total dele. Porque é difícil, imagina. O cara de 94 sobe, sei lá, chega a 2,5 metros, sei lá, 2,30 metros de altura com a impulsão dele. Então, assim, é muito alto mesmo. Então, é difícil. É complicado. Então, ele soube trabalhar muito bem. E foi esse primeiro tempo com bastante intensidade. O Atlético também teve a oportunidade de fazer o gol. Chegou ao seu gol aos 24 minutos. Um erro do Paysandu. Tá? Um erro grave do Paysandu. O Paysandu se mandou com todo mundo pro ataque na bola parada. Não precisava. Aos 24 do primeiro tempo, jogo empatado, ok, vai buscar o gol, mas não precisava disso. Foi uma desorganização, porque nesse contra-ataque, quem ficou lá atrás? O Ronaldo Henrique, que é pesado. Gente, o Ronaldo Henrique ele é muito pesado. Então ficar 1-1 contra ele, ele falhou. Ele não falhou. Ele tomou o drible, ok, mas ele é muito pesado, então ele não falhou. Pegar um contra ele, um atacante rápido, vai passar por ele fácil. E como passou? Passou na saída do Gabriel, finalizou e o Atlético fez 1-0. Então houve uma desorganização do Paysandu e também uma falta de orientação. Né? Você está vendo que o Ronaldo Henrique é seu último homem? Ele não pode ficar como seu último homem em hipótese alguma. Tem um jogador mais rápido. Vai pelo menos ganhar na velocidade, chutar a bola para lateral, para fora, recuar para o goleiro, alguma coisa. Deixar o Ronaldo Henrique no mano a mano, aí é suicídio. Aí é você querer tomar o gol mesmo. Mas logo na sequência, o Paysandu empata com o Denner. Na verdade, foi um gol contra do jogador do Atlético, né? Pelo menos assim a arbitragem deu. Denner finalizou, a bola não ia para o gol, a bola ia raspando a trave, mas a bola não chegaria a entrar. Por isso que foi dado o gol contra, porque a bola iria para fora no entendimento da arbitragem. Só que o jogador gelado do Atlético acabou se complicando no lance, bateu nele a bola e entrou para o gol, empatando 1-1 logo na sequência. O empate chegou numa ótima hora, porque realmente foi logo na sequência, e o Paysandu nisso criou outras oportunidades para fazer o seu gol, para tentar fazer o segundo gol. Acaba o primeiro tempo 1-1, com o Paysandu bem, com o Paysandu ligeiramente melhor que o Atlético, porque o Atlético também criou boas oportunidades. Só que enfrentando alguns problemas. E um deles foi substituído no intervalo. Saiu o Brian Borges, que passou maus bocados nessa lateral direita no primeiro tempo. Entrou o Edilson, que para mim não entrou bem, tá? Mas pelo menos defensivamente correspondeu melhor que o Brian Borges. Brian Borges que não vem bem nesse Campeonato Brasileiro da Série B, essa é a verdade, e fez o primeiro tempo realmente muito abaixo. Só que começa a segunda etapa, acabou o time do Paysandu. Faltou intensidade. Para você ter uma ideia, o Paysandu finalizou no primeiro tempo 13 vezes. No segundo, 2 vezes. Sendo só uma na direção certa. Para um time que jogava em casa e sabia que se vencesse o confronto, saía da zona de rebaixamento, é muito pouco. Foi um segundo tempo muito pobre. Parecia que tinha substituído os 11 jogadores. Porque o primeiro tempo foi de um jeito muito bom do Paysandu, gostei. O segundo tempo, extremamente apático. Sendo que o Atlético adversário finalizou mais de 3 vezes ao gol que o Paysandu. O Paysandu como mandante. Então foi um segundo tempo bem ruim, que o tempo até passou bem rápido, porque o Paysandu não criava. E o meio-campo deficitário. Na segunda etapa, principalmente, o meio-campo deficitário. E a gente tem que falar, pelo menos eu vou falar aqui, vocês podem comentar, do Denner. O Denner, ok, participou do gol, ok, gol dele, ou gol contra, ok, ele participou do gol. Só que não é de hoje, não é por causa desse lance que eu vou mudar minha opinião, tá? Não é de hoje que eu acho que o Paysandu sente falta do meia de criação que não é o Denner. O Denner, ele não dá combate defensivamente, ok, ele é o meia de criação, ok, mas ele também não cria. Ele não participa do jogo com intensidade. Então, o Denner, para mim, o Paysandu tem que olhar essa questão de meia de articulação urgente, olhar essa questão de mercado, poder contratar, enfim. Porque precisa do meio de criação de qualidade, que para mim não é o Denner. Pelo menos o que vem mostrando nesses jogos, ou pelo menos desde que chegou no Paysandu, né? Chegou recentemente, mas desde que chegou ao Paysandu, não vem se mostrando esse jogador e Paysandu sente falta do meia de criação. Então, o segundo tempo, o Anderson Leite, que para mim foi bem na primeira etapa, caiu de produção. Ronaldo Henrique tem até alguns passes interessantes, mas depois caiu também na segunda etapa, muito pela questão física. O Claudinho Oliveira promove algumas substituições. Saiu o Marlon, que não fez uma boa partida, ao meu ver, para a entrada do Vini Faria, que não interferiu no jogo, também não entrou bem. Saiu o Leite para a entrada do Martins, já quase no final do jogo. E saiu o Denner
para a entrada do Marcelinho, as principais substituições, né? Mas eu não entendi essa entrada do Marcelinho, por exemplo, como meia de criação, tá? Porque ele não entrou bem. Eu acho que o Paysandu poderia promover alguma outro tipo de substituição. Claudinei Oliveira poderia observar realmente o Paysandu, colocando talvez até um outro jogador no lugar do Denner para tentar compor mais esse meio campo, porque não necessariamente vai colocar mais um atacante, vai ficar mais ofensivo. O problema do Paysandu, ao meu ver, estava no meio campo. Então talvez colocando mais algum jogador nessa posição, o Paysandu poderia ser um Paysandu um pouco mais agressivo, mas optou pelo Marcelinho. Marcelinho não entrou bem, o Vini Faria não entrou bem, Martins também entrou no final da partida, mas Martins é um jogador também de contenção. Enfim, no banco de reservas eu falei que poderia entrar algum jogador, teria o Peterson, mas para mim o Peterson também é uma contratação bem questionável, também não colocaria ele. Enfim, né, o elenco do Paysandu carece ainda de alguma qualidade. E o jogo terminou empatado em 1-1. Como nós dissemos aqui, um primeiro tempo bom, com bastante intensidade, o Paysandu indo para cima, a torcida apoiando, a torcida gostando, mostrando um bom futebol, criando oportunidades, e um segundo tempo apático, um time que parecia que não precisava da vitória e sim precisava da vitória. Próximo jogo é domingo, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E é isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.